fazer logo aquela pergunta que é básica, mas às vezes é essencial para marcar o tom da conversa. Como é que começou o stand-up na tua vida? Foi à bruta? Foi aos poucos? Foi aquilo de olhares para os outros a fazer um dia vou aí, mas agora não, que eu tenho tratado a vida? O que é que aconteceu contigo? Por acaso acertaste na MUS. Foi numa de consumir muito stand-up, desde sempre. E depois começar com aquele bichinho que sempre tive, querer fazer os outros rir. Pá. Então pensar lá no fundo, no subconsciente, pá, isto se calhar era giro experimentar isto sem ser só com os amigos. E naturalmente vão surgindo piadas e aquela vontade de começar a apontar, não é? Começar a escrever. E comecei a escrever, para mim só, isto já faz 10 anos agora. Eu acho que o meu primeiro volume de coleção de piadas foi feito em 2015, 2014, 2015. Só para, pronto, eu tenho 35, não é? Comecei a fazer essa compilação sem objetivo nenhum, só mesmo para. Pá, e eu não me quero esquecer desta piada. Depois surgiu a oportunidade de fazer stand-up em Coimbra com o Bruno Aleixo, o João Moreira, né? Organizava umas noites e eu, pá, fui. Ele fazia stand-up, o João Moreira, ou só Não, organizava? ele organizava noites de stand-up. Pois, era Na essa. altura, com pá, o Ricardo Maria participava, uma série deles que eu já não me recordo o nome, O e eu Ricardo fui a Maria, uma. que podia facilmente ser uma personagem do universo do Bruno Aleixo. Mas podia. Claramente. Fui a uma noite que havia open mic. Não é o open mic, que eu não gosto da designação do open mic cá em Portugal, que é um gajo que está a começar. O open mic para mim é open mic, o microfone está. Acabou a noite de espetáculo, o microfone fica aberto para quem se quiser inscrever. Eu gosto desta nomenclatura, não gosto do significado que se dá cá a open mic. Mas pronto, é o que faz tentar traduzir expressões importadas, não é? E eu bebi 3 cervejas e vamos lá, com um material que tinha preparado mal e fui fazer 5 minutos. Não correu espetacularmente bem, mas depois até correu decentezinho. E fiquei com aquele bichinho. Entretanto casei-me, foi no ano que me casei. Depois veio a pandemia e como eu andava muito desligado das redes sociais, acabava por não perceber onde é que andava o stand-up. Depois lá fiz o esforço de me ligar e surgiu uma abertura para fazer no Castle Rock, no Porto, e depois no trailer do Ferro, que era um espaço próprio para o pessoal que estava a começar. Fiz lá, o Eduardo gostou do que viu e entretanto tem-me convidado para fazer lá. Ainda ontem fui lá. Foi uma pena aquilo ter acabado e entretanto surgiu um projeto do mesmo estilo em Lisboa, mas foi uma pena. Eu pensei que aquilo tinha pernas para andar, o trailer. Pensei mesmo. E eu acho que sim, eu não sei exatamente as razões pela qual também exige Sim, um sim. esforço humano ir 2 noites seguidas, organizar noites num bar com toda a logística associada. Segundo a tua história, sai mais barato beber 3 cervejas do que tirar um curso de stand-up. Eu agora nem sei o preço que está um curso de stand-up. Não faço ideia. Não tenho nada contra quem faz os cursos de stand-up. Tenho zero curiosidade em fazer. Porque acho que é dar-me uma componente técnica, se calhar, mas não tenho muita curiosidade, sinceramente. Eu estou em crer que aquilo que fazia desses cursos essenciais há uns anos, para já não é preciso seres uma espécie de detetive para achares os sítios onde está a ocorrer stand-up. Antes era quase preciso contratares um detetive. A bateres à porta do Sherlock Holmes, encontra lá em sítios onde se faça stand-up underground. Ninguém sabia bem. A própria informação do que é isto fazer stand-up também era mais difícil. E os próprios solos também era mais difícil. Este fator que se calhar até é o mais importante destes, não sei se disse 4, supondo que disse 4, a possibilidade de encontrar as pessoas com os mesmos gostos que tu. É a mesma cena decisiva dos cursos. De repente encontras um grupo de pessoas que, além de gostar do humor, podes ter sorte, partilham o mesmo universo de referências e a partir daí às vezes criam-se grupos, às vezes criam-se amizades. O primeiro passo continua a ser difícil, mas já não é aquele abismo. Eu quero fazer stand-up e agora? Ninguém te consegue dizer. Eu acho que não é difícil de tu saberes onde. Eu acho que é difícil tu conseguires entrar. É mais difícil conseguir entrar. Mas isso sempre foi. Houve aqui um período, faz falta um historiador de stand-up, foi relativamente fácil e agora está, parece-me, a dificultar-se pelo motivo de serem muitos para os sítios que há para atuar. É essa a percepção que eu tenho. Apareceram muitas pessoas e muitas pessoas boas e agora quem está mesmo nos primeiros patamares, vê-se à rasca.
Vê-se mesmo à rasca. Cria aqui uma ansiedade, nem é questão se é bom ou mau, isso não interessa, pelo menos no início. Queres experimentar umas cenas, queres rodar o texto e percebes, oh, isto até funciona bem, a próxima atuação é um dia incerto. Qualquer angústia que se apodera de ti, falo por mim, quando há um grande espaço entre atuações, eu quase, porque é que esta merda me correu tão bem? Porque como se tivesse corrido mal, eu deixava de pensar nisso durante... Agora correu-me do caraças. A próxima atuação é só daqui a não sei quanto tempo. Porra, eu quando chego à próxima já sou outra pessoa. Eu já nem sei se me apetece fazer aquele texto. Este tipo de angústia... Mas... Eu tenho um fascínio do caraças por esse tipo de gestão pessoal, individual dos comediantes. Quem está a começar e quem já faz isto há muitos anos. Porque é assim, eu caí aqui de paraquedas. Lá está, consumia stand-up americano, inglês, australiano, era por aí. E de repente, deixava de acompanhar o português porque era o que via ali na SIC, não tinha particular interesse naquilo. Entretanto, vou ao Ferro em 2022 e vejo lá uma noite com Jorge Gonçalves, o osso do Eduardo Marques, o Rui Igui, Pedro Mata e já não me recordo quem mais. E vi o nível daquilo e eu, não é possível, isto já está assim num bar aqui que ninguém dá com isto de propósito, quanto mais sem querer, não é? Agora que entrei aqui no circuito um bocadinho, fui descobrindo esta malta toda, uns bons, outros melhores. Fascina-me muito essa gestão de como é que se roda, tudo que envolve a gestão do texto, a gestão do circuito, porque eu, por exemplo, isso eu acho que tem a ver com objetivos. Eu tenho zero objetivos com stand-up, é muito claro. Eu gosto de ir para o palco e divertir. Se eu quisesse fazer mais vezes para ganhar, mas será que eu quero ganhar ritmo? Começo aqui a fazer perguntas a mim próprio que depois não sei propriamente responder. Ou pelo menos para já ser respondido de uma maneira que daqui a um ano se calhar é diferente. Interessa-me estar a fazer stand-up todas as semanas? Interessa-me rodar um texto? Qual é o meu objetivo em rodar um texto? Eu quero fazer um solo, para já não quero fazer um solo. Eu não tenho necessidade nenhuma de aprimorar um texto a esse ponto que consiga fechar 10 minutos, mais 10 minutos, mais 10 minutos. Ou lá como é que isso se faz? Nem sei, porque depois cada comediante é diferente, não é? Isso tudo fascina-me, essa gestão de como é que se molda uma piada de uma noite para a outra, como é que se avalia. Como é que tu avalias? Avalias pela opinião dos outros, avalias pelo vídeo. Isso tudo é um universo que me fascina, muito sinceramente. E deves ter dado conta que cada comediante tem uma forma de responder a isso. Sim, há as regras e no stand-up há sempre a exceção à regra. Sempre. E há muitas exceções à regra. Mesmo com as exceções e as regras, tu começas a tentar criar relações, mas fala-se em comediantes mais ou menos consumados que ele encontrou a voz. Encontrou a voz dentro deste contexto. O que é que me diz a mim que esse comediante está aqui num sítio em que aquilo que realmente ele quer fazer vai aparecer uns anos depois? Algo provisório. Eu noto que há uma pressa para fechar, sobretudo para quem tem alguma ambição, tu só te podes vender enquanto produto fechado. Tu não te vais vender, tenho atenção que sou um produto por cumprir. Eu sou inacabado, não me vendo. Isto está mais próximo da realidade. Mas quem é que diz se encontraste a voz? É tu próprio que percebes isso ou são os outros? Porque eu tenho muita dificuldade em me ver de fora. Muita mesmo. Depende muito da personalidade do comediante. Depende Claro. muito da personalidade. Há comediantes que me parece que são a maioria que dependem muito de juízos exteriores e é com base no juízo exterior que depois constroem a sua própria imagem. No outro extremo, que são cada vez mais raros, é aquele que de alguma forma está imune ao juízo exterior e vai fazendo a sua cena e não é que esteja blindado, mas aquilo não lhe afeta. Eu recordo-me desta frase do Woody Allen: eu sou imune ao aplauso e ao apupo. Sei que eles existem, mas eu sei para onde é que vou. Este tipo de figura que é imune, quer ao muito bom, quer ao muito mau, e faz aquilo que tem de fazer porque não há outra forma, não me parece que seja o grupo mais numeroso. A figura que está aí e tem vários adeptos é a figura que está altamente dependente do juízo do público e altamente dependente do juízo dos pares. Dentro deste grupo há uma outra divisão, aqueles que pegam nessa informação e não a transformam, tu percebes que vem diretamente do público para ele, e depois há um que, ao pegar na informação, transforma e dá um cunho, e tu ficas sem perceber de onde é que vem aquele juízo. Das duas, ou tu já tens uma ideia daquilo que queres e vais
andando em direção a ela, ou então vais ao sabor do acaso e olha, agora interessa-me. É preciso não esquecer que a stand-up em Portugal é curta e mesmo a stand-up no mundo todo, quando comparada com outras artes, é uma coisa muito recente. Muito recente. Nós não temos uma história como a literatura, como a escultura, como outra arte qualquer que tem um arco de centenas ou milhares de anos. A stand-up agora é isto. Mas daqui a 2 séculos, se houver stand-up, olharão para trás e, porra, o que é que vocês estavam a fazer, não é? Para criar um juízo assim de questão das vozes. Às tantas só estamos ainda a criar uma espécie de rudimentos. Salvo erro, eu recordo da conversa no Eduardices, és arquiteto, não é? Sim. Às tantas só estamos a fazer rabiscos ainda. Isto nem não é uma planta, isto é... Não sei, algum dia poderá vir a ser uma planta para uma futura catedral, mas eu acho que ainda estamos mesmo no início desta coisa chamada Pois é. stand-up. Eu gosto muito de comparações da minha profissão de arquitetura, até de música com stand-up, e tocaste nessa da arquitetura. Tu na arquitetura tens um objetivo específico. É bom que tenhas, porque senão estás só a Só estás a gastar matéria-prima, não é? Exatamente. Estás a trabalhar para ter um projeto executado, de preferência, não é? Com mais ou menos amor e dedicação e arte, empregues nele. No stand-up, o que é que tu queres no fundo? No stand-up, na comédia em si, o que é que tu queres no fundo? Queres risos e aplausos? Não é? É difícil quantificar isto, mas lá está, voltamos aos objetivos. Estás a trabalhar para quê? Não quero viver do stand-up. Tu, enquanto arquiteto, tens uma propensão para pensares nas coisas a longo prazo. O arquiteto, por mais modesto que seja, tu nunca pensas num projeto, numa casa, na coisa mais modesta possível. Eu vou fazer isto para que isto se concretize e depois na próxima semana isto já não existe. Normalmente o arquiteto pensa a longo prazo. A maioria dos comediantes não pensa a longo prazo. E se for um arquiteto, e aí não quero atirar para fora de pé, se for algo com algum peso, por exemplo, numa cidade, ele vai até ter que pensar qual é o peso daquela obra no contexto da cidade. O tipo de ideias do comediante são mais modestas. Se voltarmos a fazer ligação entre arte e stand-up, se recuarmos um pouco, os artistas às vezes tinham essas pretensões. O que é que será a minha obra quando passarem uns séculos? Mas essa ideia nem é muito comum atualmente. Nós vivemos muito no presente. É uma diferença bastante assinalável entre arquitetura e comédia. A comédia, por norma, é sempre muito perecível. Tu podes jogar sal para cima da comédia, não aguenta muito. Há exceções. Há pessoal que é mesmo radical que diz a comédia, toda a comédia não resiste ao tempo. Eu acho que não, porque eu já vi exemplos mesmo no início do início do que se chama literatura e consigo-me rir de algumas coisas, mas percebo o lado perecível, quando é uma comédia muito alicerçada no presente. Eu acho que isso também vem do. Eu acho que é um erro de dar uma responsabilidade à comédia que ela se calhar não tem. E no stand-up, então, isso é claro, tem mais uma vez a ver com os objetivos. Nós queremos fazer rir e muitas vezes, eu posso dar esta comparação entre arquitetura e comédia. Na arquitetura há um certo fascínio por alguns escultores, nomeadamente o Chilida e o Richard Serra, que fazem umas peças que trabalham muito o espaço e explorar o espaço, explorar fluidos de humanos e de pessoas. Os arquitetos têm este fascínio porque eles conseguem fazer uma obra que está livre de responsabilidade. Eles não têm que pensar ali. O espaço é bonito, o espaço é interessante a nível da maneira como a luz incide, como os circuitos das pessoas são feitos. Eles não têm a responsabilidade de ter um orçamento, de ter um cliente, de ter implicações térmicas, de drenagem de águas. Ou seja, libertou-se ali toda a parte chata da arquitetura e eu acho que na comédia existe exatamente isso. Isso é muito claro na comédia feita dos Daily Shows, do Ricardo Araújo Pereira, que é um programa, não é de informação, é Não, de não. comédia, que imputa-se ali alguma opinião política que não é exatamente aquilo que o autor queria dizer. Nós estamos a impor-lhe uma interpretação de uma coisa que é uma piada, não é o resultado da opinião. Aquilo, o primeiro objetivo, e eu acho que isso nunca pode ser esquecido pelos comediantes, o principal objetivo é fazer rir. Ao acharmos que ele é de esquerda ou que ele é faccioso, que está a gozar com este ou com aquele, ele está a tentar fazer piada, não está a tentar necessariamente, pode ter uma opinião, um viés político, mas está a tentar fazer uma piada. E nós
temos sempre esta tendência a pôr um peso em cima das coisas que elas não têm. Mas eu acho que a comédia não tem nem pode ter este peso. Concordo absolutamente contigo, mas eu acho que isso é uma inevitabilidade. Isso já foi dito em relação a várias coisas. Em relação ao livro, há escritores que dizem o livro é uma espécie de espelho. É inevitável que o leitor, quando lê um livro, traga para a leitura o seu íntimo. Tu vais sempre ver alguma coisa no livro que tenha que ver contigo. E não é que o livro tenha necessariamente partes de ti ali. As primeiras pontes que estabeleces têm que ver contigo. Se quiseres dar os outros passos, vais perceber que, além de haver uma ponte que te liga ao livro, há outras pontes, e pontes essas cada vez mais bizarras. Em relação a este fenómeno mais recente deste humor político, tu frisaste muito bem, e se formos ver entrevistas que fazem ao Ricardo Araújo Pereira, ou entrevistas onde o tema do programa vem à baila, o humor político para o Ricardo Araújo Pereira está bem definido. Isto é humor. Está fechado, ainda que possa haver margem para discussão, e eu acho que há aqui margem para discussão também. Aquilo que me interessa é uma coisa muito, muito facilmente instrumentalizável, porque se ele estiver a gozar com a facção contrária, então é humor político. Se estiver a gozar com a minha facção, é política. E há muitas pessoas que, em vez de verem notícias, querem ver naquele programa uma espécie de somatório entre jornal e um programa de entretenimento. Não dá. É sempre uma confusão. Olhas para aquilo como se fosse um rio, um lago calmo, e vais sempre ver o teu reflexo. Tentares abstrair-te. Eu, antes de estar aqui, o meu reflexo não estava cá. Isto vai variando consoante a pessoa que se aproxima. No limite, aquilo não é sobre ti. Isto vai contra uma cena que é uma das ideias fundamentais, e eu não gosto dela. Toda a comédia, mas pode ser estendível. Toda a arte se tornou identificável, relacionável. Foi um dos grandes tiros no pé da arte assim nos últimos 10, 20 anos. Basta olhares para a história da arte e vês que a arte foi outra coisa durante séculos e séculos e séculos. Entramos aqui nesta esfera do eu, em que tudo existe na medida em que consegue falar contigo. É como se vês o teu reflexo, esta é a primeira e última leitura. Tu não ficas para outras leituras. A longo prazo vai estragar tudo. Já está a estragar, seja literatura, seja cinema, seja séries, seja comédia, seja... As potencialidades ficam de fora. Há meses estava a falar com um comediante, não sei por que raio é que pegou num livro e um escritor de humor e... isto dá para fazer comédia assim. Para trás há coisas que nem passa pela cabeça da maioria das pessoas. Nos últimos anos o pessoal está todo louco com a metacomédia. Porque isso já foi feito há séculos na literatura. O próprio Quixote do Cervantes é metacomédia. O Quixote está dividido em duas partes. Na segunda parte o Quixote está a pensar na narração que fizeram dele na primeira. Falta muita observação e espírito crítico. Eu estou no início de, quisermos chamar-lhe carreira, não queria chamar isso, queria-me afastar desse. Só para frisar, faz falta uma crítica, e a comédia tem de arranjar uma forma de se desembaraçar disto, de sair deste espartilho do relacionável, do identificável. Ao contrário daquilo que eu ouço muito por aí, que é a comédia está a ficar muito diferente. Fazendo uma análise fria panorâmica, estou em crer que está a funilar em variações de comédia do eu e de relacionável e identificável. Tendo em conta aquilo que eu já vi para trás, esta comédia atual é muito mais pequenina do que todas as outras que estão para trás, mas muito mais. Em nível de potencial, mas muito mais. E qualquer coisa que surja como sensivelmente pioneira já foi levado ao extremo lá atrás. Achas que os comediantes estão mais importados com o que se vai dizer do set ou daquela piada ou da mensagem, que essa é outra que me dá comichão, a mensagem da minha comédia? Achas que estão mais importados com isso do que com... Voltamos sempre ao essencial, do riso do público? Essa pergunta tem uma armadilha. O riso é essencial, é o alfa e o ômega da comédia. Mas mesmo os comediantes que dizem que é só o riso que importa, eles alegam, são ativistas, é só o riso que importa. E o que é que eles fazem, seja em podcast, seja quando estão a atuar? Estão-se a justificar do início ao fim. E afinal, o comediante precisava de fazer uma psicanálise a si próprio. Ele está a tentar controlar a interpretação do público para que vá para um lado e não no outro. Se calhar, sendo cínico, a coisa que mais importa é um tipo de reação, não sei se é o público, é uma percepção em que ele sai por cima naquele tópico. E isso desmonta toda esta coisa de que o riso é a coisa mais importante. O que ele quer mesmo é que a reputação dele enquanto comediante saia imaculada.
agora já não está totalmente dependente do riso, porque há outras coisas a contribuir. A forma como te mostras, às vezes até nem tem nada a ver com o riso. Até está nos antípodas. Se pensarmos no comediante como uma espécie de fiscal do ridículo, o comediante, se vê um trend, atira-se para o ridículo porque sabe que vai ganhar com aquele trend. Ou seja, Mas para ganhar o quê? Exatamente. nem que seja números durante uma janela de Aí tempo. é que está, pois, é isso, os números, a opinião, E isso contradiz essa coisa de... Mesmo os comediantes gostam muito de dizer. É só o riso que importa. Em princípio era para ser, mas nem tu acreditas nisso. Por acaso nunca pensei nisto a fundo. Mas realmente não há nenhum comediante que acredite piamente nisto. O riso é que interessa e o resto... Porque rapidamente mudam para a questão da gestão de carreira e de como é que aparecem com este e com aquele, e se aparece com patilhas ou não aparece com patilhas, ou com uma polpa, ou sem polpa. Ou porque seja, isso é um contrassenso, quer dizer, nós vamos para palco porque queremos agradar e isto é um bocado doentio, não é? Fazer humor e querer que se riam do que nós dizemos, mas... a partida já começou mal, não é? Sim. Já não tem grande salvação. Sim. Nós estamos à espera que haja muito bom senso no resto do que se faz no palco. Sim, mas sou advogado do comediante, é aquilo que acontece de alguma forma ao Ricardo Aruz Pereira, mas se bem que ele é uma figura culta, uma figura inteligente que também se passeia fora da comédia. Em relação a alguns comediantes, muita gente olha para ele como se fossem faróis, não é? Nós estamos quase a dar à costa e no limiar somos náufragos, será que o barco vai virar? E olhamos para a luz do comediante, é ela que nos vai guiar. Não, o gajo é só maluco dos cornos, ele está a dizer coisas que fazem rir. A cena é essa. É como aquela frase do Bossa em si. Mesmo o relógio parado está certo 2 vezes por dia. Eventualmente o comediante vai dizer uma mensagem porque... Sim, não é assim tão estéril, não consegues fazer piadas sobre nada. Mesmo que consigas, há quem vá conseguir extrair ali. Sim. Mesmo que tu tenhas essa intenção e eu agora vou fazer a coisa mais inócua, tu não controlas a interpretação dos outros. Tu não controlas, claro, tu não sabes. Não. Mesmo o Seinfeld, que é uma série sobre nada, tu às tantas, isto se calhar é a vida. Falar sobre nada é a vida. Sim. Aquilo que ele replicou na série era aquilo que acontecia entre ele e o Larry. Foi por o facto de eles, durante anos, iam a supermercados, conversavam os dois sobre nada. E se este nada passasse a série? Aquilo nada ganha várias camadas. Há mensagens ali se tu quiseres ler. Se calhar a vida está mais do lado deste nada do que aquilo que dizem que é o tudo, não é? Com muito rococó, muito... Não há forma de trancares a tua comédia e torná-la impermeável à mensagem, não há. Aquilo que pode acontecer é quando tu fazes isso intencionalmente. Mensagem. Quando a mensagem se sobrepõe ao querer fazer rir, não é? Ao objetivo de querer fazer rir. Eu acho que aí é o perigo de... Eu não me oponho a essa ideia, não me oponho. Já houve quantos comediantes ao longo da história... Está tudo bem. Agora, não bem. é isso que eu procuro na comédia. Não. Atualmente. É expectável. Se tu queres realmente saber algo de muito denso ou de muito profundo, ou uma verdade muito cintilante acerca de um tema, é provável que não encontres saída da boca de um comediante. Mal está o mundo... se for o comediante a descobrir uma merda que mais ninguém sabe. Seja filósofo, seja cientista, seja o que for. Como é que eu ia dizer? Não estou a desprestigiar o raciocínio humorístico, porque de volta e meia sempre me agradou. Em podcast não é muito feito, deixa-me lá pensar, foi feito aqui e ali em alguns podcasts, em vez de ter uma conversa, tinhas uma desconversa. Porque há sempre esta ideia que eu digo uma coisa, tu vais dizendo outra, consoante aquilo que eu digo, mas se eu quiser ser do contra, a quase ser uma espécie de ator de improviso em que é sempre sim, se eu for no não, então estou numa desconversa, começamos a perceber que quase tudo o que dizemos são convenções, e são convenções muito frágeis. Basta qualquer frase que digas, se eu me opor, a maioria dos discursos vai por aí abaixo. Há uma conversa que eu acho particularmente interessante, e se eu uso redes sociais é para seguir pessoas interessantes. Gostei muito logo, isto é uma parte, mas mais introdutório. O nome deste podcast chamou-me logo a atenção, que é Tertulias Mentirosos. Não sei exatamente o porquê de ter chamado isso. Eu posso dizer depois. Na minha interpretação, identifiquei muito porque eu não tenho grande utilidade em dizer verdade em palco. Quando eu, para dizer uma verdade, posso dizer 10 mentiras e tenho logo muito mais possibilidades, não me limito logo ali, não é? Eu gostei muito do nome do podcast. Isto para chegar onde? Seres um pensador destas coisas, há aqui, estavas a falar disso, temas encapotados que se discutem com
Os humoristas fogem logo. Um deles é, por exemplo, os limites do humor. Esta conversa foi dinamitada por Foi. quem não devia, não é? Tenho muito interesse em discutir os limites do humor. E não é a conversa que se costuma ter por aí. Lá está, territórios cinzentos, podes fazer comentário político e meter humor lá para o meio e seres predominantemente um comentador político. Ou podes ser um comediante que fala sobre política, não é? Estás com um pé em cada coisa, nós não temos que estar exatamente catalogados numa caixa e acho que há mais interesse aqui no cinzento do que no preto e no branco. Concordo completamente. Mas esse limite do humor, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, eu brincar com ela, fazer-lhe cócegas, fala rir, mas não é humor. Eu dizer uma piada, uma one-liner bem construída num palco, fazer rir, é humor. Pode ser um one-liner sobre cócegas. Um one-liner sobre cócegas é humor e cócegas não são humor. Exatamente, mas há aqui uma zona cinzenta que eu gostava muito de ver debatida e nunca vejo debatida. Dinamitou-se esta conversa do que é o limite do humor. Eu gostava mesmo de ver discutida muito mais esta questão. Onde é que pode acabar o humor? Isto é humor, isto não é humor, não é humor, um texto humorista. Eu pronto, gosto mais de me remeter ao stand-up, à performance, mas no texto se calhar até isso é mais... Há mais exemplos, mas acho uma conversa tão interessante que se perdeu. Há uma conversa cá de sair com um amigo meu que até vamos ter para aí um projeto. Ele é guionista, acho que vai voltar também ao stand-up, um tipo chamado Daniel Cruz. Alguns na conversa, passamos mais ou menos por estes temas. Há certos temas, como são tão densos, eu prefiro começar sério. É claro, se for um podcast, a conversa em princípio vai estar disponível para outras pessoas ouvirem. Mas eu prefiro cartografar esse tema e depois mais tarde é que eu vou fazer piadas sobre o tema. Porque aquilo que eu acho que o comediante típico está a errar é neste aspecto. Mais uma vez, segundo o meu gosto. Como a comédia tornou-se uma arma de, às vezes, dinamitar os raciocínios. Até no cotidiano, quando te sentes inseguro, uma piada alivia, pretexto para mudar de tema. É saudável e fazemos-lo instintivamente. No entanto, o que pode acontecer é que podias estar a meio de uma cena muito fixe. Espera aí, comédia. Deixa-me ir até ao fim deste terreno. E depois cartografar isto tudo, aí é que surge a comédia. Eu acho que a comédia atual está a sofrer de ejaculação precoce. Não consegue ir até ao fim, não consegue. E depois achas que estás a dizer uma grande coisa sobre o tema quando tu só deste os primeiros passos e ejaculaste. Deixa-te aprofundar. Não precisas de expor os teus passeios para conheceres o território. Podes mostrar em público só... Sim, não mostras o processo. É um rascunho que eu às vezes faço aqui e fica disponível. Se for stand-up, será uma coisa mais dirigida. Será comédia mais pura e dura, vá, a falta de melhor termo. Este primeiro plano, se for um tema denso, tu dás 2 passos, piadinha, 2 passos, piadinha, nunca chegas a ter uma visão panorâmica sobre o tema em específico, os vizinhos desse tema. Aqui remete-me sempre para o passado, e eu já disse isto aqui várias vezes. Eu entendo que a comédia atualmente não seja lida neste contexto. E é por isso que essa questão dos limites do humor, muita gente descarta como se fosse um capricho. Mas a comédia durante muitos séculos tinha uma ligação, pareciam quase gêmeos siameses, a comédia e a liberdade. Tu percebias até onde é que há liberdade, porque o comediante era aquele que dava o passo para fora e por isso punha, por vezes, a cabeça no cepo e ele era intransigente. Este foi um gesto que deixou de existir. Já não há pessoas que... O risco é aqui, olha-se, saltas fora, vais ter problemas. O comediante... Qual é a grande diferença entre o comediante de antigamente e o comediante de agora? Diante do risco, o comediante contemporâneo dá um passo atrás. Antigamente dava para ir lá para o outro lado. Se vires os melhores exemplos, na literatura estão mais povoados, o quê? A igreja está atrás de mim? Quer que vocês se fodam todos, pá? Foda-se. Eu vou fazer aquilo que tenho que fazer. E entramos aqui num registro em que o que mina a reputação, tudo o que é desconfortável para o humorista e o seu ofício é posto de lado, desprezado. Eu acho que até a comédia está, de alguma forma, a banir o desconforto. Aquele desconforto. Disse isto aqui agora em conversas que vão de sair nos próximos tempos, semanas e meses. Eu começo a ter dúvidas nesta expressão humor político. A minha ideia é que o humor político tivesse pelo menos um grão de desconforto. E esse grão de desconforto, pelo menos cá e mesmo nos Estados Unidos, desapareceu. Ora, se o humor político não tem desconforto, se o político vai para uma arena mediática em que isto é como se fosse a minha casa, eu pego numa frase de um escritor que, relativamente a livros,
Começa a desconfiar quando o político vai com o teu livro para a praia no verão e lê aquilo como se nada fosse. E eu tenho este sentimento em relação a algum humor político atual. O político vai para lá como se nada fosse. Mas não há aí uma responsabilidade da comédia que é injusta? Ou seja, nós já vamos na segunda eleição do Trump e houve aqui uma grande insuflação de daily shows e Stephen Colbert e Seth Meyers, o Bill Maher. Sim. Não, o efeito... ganhou muita audiência graças a fazer humor político. Depois foi saber, afinal aquilo não servia para nada, porque sim, o Trump foi eleito 2 vezes. A nível de servir, não serve nada. Pois lá está, é o equívoco do humor político, não é? Novamente é o equívoco de estarmos à espera que aquilo sirva para uma coisa que não serve. Porque exigimos mais ao comediante, neste caso que faz humor político, do que estamos a exigir aos políticos. E que exigimos aos jornalistas atualmente? Sim, principalmente. Mas o jornalismo se calhar tem outras razões de ter sido enfraquecido, nomeadamente a nível financeiro. Exatamente. Essa lógica pode ser aplicada a quase tudo. Quando um grupo de pessoas é reduzida a um regime precário, principalmente o jornalista, enquanto figura de contrapoder, enquanto figura de detectar algumas irregularidades no sistema, é uma espécie de espantalho, não é? Já não consegue fazer bem nada. E isso vê-se numa entrevista de um jornalista que dirias capaz a uma grande figura do governo ou da oposição, e está de pés e mãos atados, não consegue dizer nada. Não consegue dizer nada. Tu agora tens de desembuchar, meu amigo. Tens de desembuchar e a espernear. Ainda há dias li uma cena, um ministro italiano. Mas nós temos o caso do Paulo Portas em que de repente desapareceu com as fotocópias. Isso dava quase um beat. Unir estes episódios. Mas este episódio do ministro italiano acedeu a fazer uma entrevista sobre qualquer merda. Fizeram uma entrevista numa estação de comboios. E aquilo estava a correr bem, até que o jornalista diz uma pergunta que ele não gostou, ele pôs no comboio e foi-se embora. E assim, quando a realidade ultrapassa... Não, isto é lindo. Se isto fosse noutra altura, o jornalista ia buscá-lo. Se isto não fosse jornalista, ia à população. Sim, mas e era um escândalo e lá está. Mas estamos numa realidade um bocadinho... Mas isto é um sketch. Converger entre o Huxley e o Orwell. Não é? Sim, mas isto é um sketch. Incidindo daqui o olhar crítico, eu acho que isto é a sociedade. Tudo muito bem, aceita a entrevista, aceita isto aqui enquanto for no regime de somos todos amigos. Desconforto. Apanho o comboio e vou-me embora. O Santana Lopes há pouco tempo fez, mas o Santana Lopes é uma espécie de cheerleader, gosta de fazer espalhafata, foi-me embora, que não sei o quê. Somos todos corruptos, do Mourinho a pegar? Do Mourinho a pegar. Foi-se embora. Tu estavas a falar, eu por acaso fixei uma coisa que disseste, que tem a ver com isto, do humor político, mas tu não achas que pode haver humor completamente estéril? Achas que, por exemplo, acho. Um Stephen Wright... Eu adoro. Quando eu estou a incidir aqui, o pessoal pensa, isto é um fanático disto. Eu gosto de quase tudo e, se calhar, uma das minhas maiores referências é o Wright. Nem acho que as duas coisas sejam incompatíveis. Claro, porque tu fazes uma coisa que eu acho fascinante, tu despejas one-liners de uma qualidade absurda, despejas no porque eu acho que o Wright foi fundamental para mim. Foi mesmo, ainda esta semana, assim, uma conversa com um escritor português. Olha, está o livro aqui, um lancómico, do Nuno Costa Santos. Houve livros, o Wright e o Nuno Costa Santos, este livro em específico, ensinaram muito sobre escrever piadas curtas. O Wright tem um lugar no coração, porque ainda hoje, a nível do one-liners, para mim é o melhor. Fala-se do Mitch Hedberg, gosto muito, do Dimitri Martin, gosto muito, mas o Steve Martin tem uma cena que é... Stephen Wright. Eu gostava a misturar com o outro Steve Martin. Também um grande senhor. Também gosto, mas esse aí já está mais... Eu gosto, percebo, ganda gajo. Tu olhas para as one-liners do Wright, cada one-liner é uma forma nova de pensar. É uma visão... Yeah. A minha piada preferida dele e eu fascino-me esta criação de piadas. Tenho orgulho em ter criado algumas. Eu olho e digo, adoro esta piada e a minha. Há aqui um certo narcisismo nisto. Do Stephen Wright, a minha piada preferida dele é aquela que ele diz: fui ao balé e as bailarinas estavam em bicos de pés. Arranjem bailarinas mais altas. Claro que eu destruí a piada. Tu fazes esta observação, estava à vista de toda a gente.
O Pedro Mata também tem muitas destas. O Pedro Mata tem uma que eu adoro, aquela do eu não sei contar a ideia, vou estraçalhar o raciocínio todo de um fogão que é virar o fogão para a parede. Epá, o forno a 180 graus é a minha piada. Sim, essa piada exatamente estava à vista de toda a gente há décadas. Exatamente. Há décadas. Essa é a minha piada preferida dele. Olha, exatamente. O que é que o Wright nos ensina? Ainda não estamos a olhar como deve ser para as coisas. Recentemente percebi, já que escrevi duas muito parecidas a ele, não as posso usar, o gajo mais inventivo de one-liners. E agora transportas para o nosso tempo, independentemente de ser one-liners ou de beats mais longos. Exatamente, é esse olhar observador, subversivo, que eu acho que o comediante tem que ter, não é? Há comediantes muito curtos de vistas. Podem ser muito bons. E são engraçados. Sim, mas é um limite do humor que eu gostava de ver melhor definido, que é o engraçado porque eu rio-me de coisas engraçadas que alguns comediantes fazem, tipo dos reels desta vida, dos TikToks desta vida. Mas, por exemplo, leio uma one-liner tua que tu despejaste ou ouço uma piada de um comediante e eu não me rio, mas eu fico a pensar naquela piada uma semana ou um mês ou ainda penso nela. A reação não é a reação de riso, não é? Estamos à procura na comédia, mas fazemos pensar e fazemos, não é, uma certa admiração por que é isso que estavas a dizer. Nós não estamos só à procura do riso, mas de uma aprovação há uma coisa também que nos fascina muito, que é virem ter connosco e fiquei a pensar naquela tua piada que ouvi há um mês, ficar na cabeça das pessoas. Pessoas passado um ano ainda estou com essa piada. Aconteceu-me, a primeira vez que isto me aconteceu foi em Lisboa e nem me recordo a piada, sei que era uma piada sobre budismo. Cada vez que ia lá, sei lá, passava de mês a mês e ainda me lembro dessa piada. Conheci recentemente uma amiga que atuei uma vez num sítio, cruzámos-nos, tornámos amigos. Passado um ano ela lembrava-se de uma piada que eu tinha lá. Eu espero sempre fazer rir. Na última vez, aqui no Algarve, às vezes temos um espaço para fazer one-liners. Se bem que no meu caso, eu, às vezes, também o resto também faço one-liners, ainda que tenha beats mais longos, mas às vezes apetece-me só fazer one-liners. Aquela one-liner clássica que podia ser uma frase curta e depois as outras duas podia parar na primeira one-liner, mas depois desconstruindo e às tantas quase um beat era só para dizer um one-liner, mas já agora até onde é que eu consigo levar isto? Encaixas ali 3 ou 4 anos de one-liner. Sim. Em vez de ter só uma punch, ter 3, 4, 10. Uma foi qualquer coisa como... Era uma ideia que eu tinha e queria ver se aquilo funcionava. Isso é muito básico. Quando temos gases, imaginar num deserto rodeado de abutres. Não me posso peidar, senão eles podem confundir-me com um morto. E depois vou esticando esta. E às tantas, a relação que fecha e a última, que pode ser uma punch, mas pode não causar tanto riso como todas as outras, percebes que aquela situação é exatamente como está no início de uma relação. A minha relação com o abutre é exatamente como se eu estivesse com uma mulher. Não te estranha se eu chamar abutres, mas vem de um fundo bom. O John Mulaney fez com a vaca, não é? Aquele vídeo da vaca, a comparar com o Trump. Não sei se isto dá, que é aquela ideia que antigamente se lançavam canários para ver se a gruta era venenosa ou não. Eu ponho isso num contexto de relação. Eu sempre que inicio uma relação nova, atiro um canário para a coisa da gaja. É surpresa, não é? Mas só isto, que isto é a premissa, já causou um riso do caraças. Eu acho que ainda posso brincar mais. Em vez de fazer isto, posso estar um bocado a imaginar um canário da minha mão, a ter uma conversa com o canário. Tem atenção que eu não vou dar não sei quanto tempo. Aquilo que eu às vezes gosto de fazer, e o que eu gosto, por exemplo, no Wright, sobretudo como é piadas curtas, não queria chamar premissa, mas aquilo que muitas vezes os comediantes atuais põem em texto, eu retiro. Aquilo está nas entrelinhas. Há coisas que não são ditas quando eu estou a dizer o beat ou quando eu estou a escrever. Há coisas que estão... Há uma piada antiga que eu volta e meia faço e é daquelas piadas ou parte a sala ou ninguém... É tão volátil porque as pessoas têm de perceber exatamente aquilo que eu quero dizer. Abasteci o meu carro com esparguete, afinal Einstein estava enganado, é impossível transformar massa em energia. Eu já fiz 1500 pessoas ir a arrebentar o auditório e há outras em que grilos. Fascinante na comédia. Tu na mesma sala, com a mesma predisposição, a mesma vontade, uma plateia inteira, na semana a seguir, o mesmo texto. Embora a informação não esteja totalmente escondida porque eu digo de forma enviesada, mas o que as pessoas têm de saber é que Einstein disse que a massa pode ser transformada em energia. Eu digo, mas assim... E não é uma piada que se vê ao longe. Eu gosto de fazer esse exercício quando eu vejo alguém a atuar, que é perceber se fazem o setup, não é? A premissa,
e tu depois já vês se a punchline se vê ao longe ou não, muitas vezes adivinha. Eu fujo destas piadas. Epá, será que esta punchline se vê ao longe? Se estiver a ver ao longe, Sim, ou tu tens que mudar a punchline porque estás a pôr as pessoas na armadilha, eu acho que a piada vai ser não, isto. o pior que pode acontecer depois, é o público diz-te a punchline. Era o que me estava a acontecer nessa do canário. O que é que será que o canário, a metáfora do canário na relação? Não, é mesmo um canário na cona. Apanhaste-me de surpresa porque é muito mais direto do que o que eu estava a pensar que, não é? Induziste-me em erro. Eu gosto dessas piadas. O direto e o indireto também pode ser trabalhado. Se tu, antes dessa piada, estás num registro mais indireto ao passares para o direto, as pessoas não estão à espera e vice-versa. A mudança de registro também coloca aquelas piadas noutro sítio. Eu às vezes tenho umas mais fáceis, porque também... Quando comecei a fazer stand-up, normalmente era esta a estratégia que eu fazia. Se tinha um tema... tinha, por exemplo, 3 piadas. Uma fácil, outra uma média, depois uma muito... Já não é, a sala já não apanha toda, não é? Sim, mas a primeira apanhavam... Era como se fosse os vários degraus. O que eu mais gostava era normalmente a última. A primeira, se tivesse a 4ª classe, chegavas lá. A segunda, já tinhas que ter ali o secundário. E a terceira, já tinhas, às vezes, ter o doutoramento. Mas... Não tenho a certeza se é isso, se é ter um cérebro... Eu não quero dizer de humorista, mas... ter um cérebro parvo o suficiente para apanhar certas coisas, não é? Tu não estás formatado para ver o mundo como ele é, mas... Mais uma vez, há um parentesco com o Wright. O Wright, quase todas, apanham-te na curva. Apanham-te na curva. Por exemplo, elogia-se muitas vezes o Jeselnik. E é bom. Mas o que é que o Jeselnik não tem que o Wright tem? Se tu começas a ver muito Jeselnik, mesmo os plot twists do Jeselnik começam a tornar-se previsíveis. Não sei se concordo. Alguns sim, a maioria não. Vou-te dar um exemplo melhor, mas um exemplo que me parece melhor é o Jimmy Carr. O Jimmy Carr, para mim, tornou-se altamente previsível. Podia-me dar as premissas e ele fazia as punches. É exatamente o que é que estás a dizer. Tornou-se uma fábrica das mesmas piadas. E foi um comediante também muito importante para mim, mas agora o Wright continua a ser uma referência. O Jimmy Carr já não diz assim tanto. Pronto, as coisas caem, não precisamos ser amigos para sempre. Nunca me canso de elogiar o Wright e não percebo como é que não é mais... Falo também do Woody Allen, mas o Woody Allen, como a nível de escrita, para mim é o gajo acima de todos os outros. E é engraçado porque todos os gajos que escrevem bem comédia depois olham para o Woody Allen. Não, o Woody Allen é outra merda. O Wright, quando fala, tem as referências. O Woody Allen, mas o Woody Allen é outra cena. O Jeselnik, mas o Woody Allen é outra cena. O Woody Allen também foi outro chapadão. Eu, quando comecei a ler a coleção de crónicas /ensaios dele, dá para fazer isto. A comédia não tem de ser só observação, humor negro. Dá para ser tudo ao mesmo tempo. Sim, começas a entrar aí numa coisa que também me interessa muito, que é a diversidade. Estava a tentar fazer sempre a mesma coisa. Falar de temas, falar de coisas, isso interessa-me pouco, muito sinceramente. Primeiro, porque já há quem faça muito melhor que eu. Quero ser diferente. Ou seja, se eu achar que estou a fazer uma coisa óbvia, previsível, seja no tema, seja na piada em si, seja na punchline, eu vou tentar fazer uma coisa diferente. E tu beberes um bocadinho de comédia de todo lado vai-te ajudar a posicionar-te. Esta é a minha vantagem de ter começado já mais velho, não é? Já ter aqui um bocadinho de... já ter dado aquele passo atrás, onde é que eu me posso posicionar. Não que queira ter grandes ambições de ser visto daqui a uns anos como um visionário. Não, mas eu quero ir a palco e ser um bocadinho diferente e ter, oferecer ao público coisas que o anterior e o seguinte sim. não oferecem. A pior coisa que pode acontecer, e às vezes eu não estou livre disso, estás a contar uma piada e o público adivinha a punch. Sendo que o público nunca te viu atuar. Isto é tão previsível, tenho de voltar ao estaleiro e isto não pode estar aqui. Se alguém, à paisana, consegue adivinhar as tuas punches, não é? Eu normalmente quando vou para um lado penso, isto és fanático disto e disto, tem que ser mais inteligente. Não, eu faço piadas eu tenho piadas patéticas. A vaca miúpe morreu virgem, não vi um boi. Está aqui tudo, leva isto. Ou uma piada de... Podíamos chamar de uma maneira também muito simples. O casal estéril continua desempregado, não me espanta, não fazem puto. Subliminação da piada, não é?
que é levar a piada ali ao mínimo, e depois há aquela malta que tem tendência a pegar nisso e vou tornar nisto um beat de 10 minutos. Isso é que me irrita. Por acaso, isso é uma coisa que eu gosto no Jason Lee, que ele fala muito, que é a economia de palavras, e que foi buscar ao Stephen Wright, obviamente, e ao Mitch Hedberg. Tu respeitares o tempo do público e o teu próprio tempo. E não andas ali a engordar artificialmente um pato como se fosse para fazer foie gras, só porque tens que ocupar 10 minutos em palco. Não tens. Quando o beat ou a piada não pede. Recordo-me ter apontado isto. Logo quando comecei a fazer stand-up, depois estive parado quase 10 anos, e eu dizia isto, e o pessoal, olha, mas aquela piada que ele contou durante 5 minutos, aquele beat, pode ser contado num one-liner, e essa one-liner já foi dita. E ficavam a olhar para mim, independentemente se aconteceu ou não aconteceu, isso já foi dito. Já foi dito. Estás a contar 5 minutos de uma coisa que pode ser dito numa frase e que já foi dito. Será que não há outra cena? Sempre me irritou. Eu também tenho beats mais longos em que o registro é diferente. Tenho um que é... Começo numa interação de crowdwork em que viro o público contra mim para fazer com que eu seja o único gajo que vê pornografia, e a premissa do beat é essa, em que eu sou o único gajo que vê pornografia no mundo. Como é que uma indústria multimilionária se aguenta com base no único gajo? E aí o pessoal... Aí o registro é diferente. Eu sei os sítios por onde tenho de passar, o conjunto de piadas que eu eventualmente vou dizer, mas aí... estou mais livre. Esse beat também é um típico... Há piadas em vários segmentos, mas eu fecho com algo que pode ou não ter piada. Ao olhar para o beat, este parece-me o raciocínio final. Mensagem, não sei, mas parece-me para fechar isto tudo. Passo aqui por vários sítios. Há uma cena em que estou a narrar uma atriz pornográfica que está presa no trânsito, e ela vai-se passar da cabeça e depois olha para uma fotografia minha, é por ti que eu faço isto, vou por aí, e depois no final falo dos benefícios da pornografia, em que quase tudo o que nós conhecemos hoje, seja banda larga, seja internet, seja streaming, apareceram para melhorar a pornografia. As vossas cenas, isto não é dito desta forma, a ideia é esta: tudo o que vocês gostam é graças a mim, não é? Eu sou o vosso anjo da punheta, algo assim deste género. Se é a coisa que tem mais piada neste beat, não. Mas é para fechar este raciocínio em que algo que pareceu bué básico, esta cena de pornografia é só um pretexto para ir desaguar aqui. Estavas a falar de uma coisa que me interessa muito também, que é a economia de palavras e perceber. Eu acho que há aqui boas, no stand-up particularmente, boas práticas, mas que depois há exceção à regra. Por exemplo, é uma boa prática tu olhares para o texto e escreveres e utilizares a língua portuguesa ou a língua que estás a usar com respeito à língua portuguesa, sem bengalas de linguagem, Sim. evitares fazeres essa avaliação própria. Isso é o que eu acho que dá para tu fazeres a avaliação própria, através dos vídeos, através do feedback do público, de perceberes como é que falas e como é que usas a linguagem. É uma boa prática usar a língua corretamente. Pode ter piada usá-la incorretamente. Exatamente. Há muita arte, mas há muita arte em saber fazer isso ao contrário. Sim. E isso é comédia. É uma boa prática ser economista de palavras, mas depois há o Norm Macdonald a contar a piada do modo no Conan. Exatamente, mas por acaso... tu saberes identificar as regras do jogo e saberes onde é que está a surpresa de tu não as utilizares, não é? Isso é que é uma arte do caraças, e ser observador a esse ponto de não, eu agora não vou jogar com as regras do jogo, vou virá-las ao contrário. Exatamente. Porque o que está à espera que eu faça é isto, então eu vou fazer o contrário para ter ainda mais piada, ou para me fazer a rir a mim próprio, que era uma coisa que o Norm fazia. Estava-se a cagar para o Norm foi do caraças e continuará a ser do caraças. Isso não é um filão tão desconhecido na literatura do humor. Eu recordo-me de ter falado nisso com o Ricardo Aruz Pereira, porque ele é sempre esta coisa de economia, e eu depois de repente disse lá alguns exemplos, ele depois deu-me razão. Esse é um bom exemplo, mas eu acho que ainda podemos ir ainda mais longe que o Norm, e ainda ninguém foi. É um nível... A economia de palavras parte sempre do princípio que é possível chegar a um lado qualquer. Partes de um sítio e chegas a um lado qualquer. Há autores, escritores, artistas, filósofos que acreditam que é impossível chegar a seja o que for. Ora, sendo impossível chegar a seja o que for, tu podes demorar o tempo que quiseres em qualquer tema. E aquilo que joga é o teu virtuosismo a falar das coisas. Não é o sentido, é o sem-sentido que faz rir. Não sei se alguém alguma vez conseguirá fazer isso em stand-up. Em literatura já foi feito várias vezes. É um exercício tão barroco, é como se fosse a grande biografia do nada. Nada tem interesse, mas eu vou dizê-lo da forma mais palavrosa possível. É outro estilo. Em maior ou menor grau, está tudo na economia de palavras, uns mais escancarado,
O gajo da one-liner está mais preso porque uma palavra pode ser o suficiente para aquilo ruir. Sim, não funciona. Beats mais longos tens mais margem, tu consegues trabalhar com as ideias, ainda que volta e meia tu percebas, se fosse esta palavra funcionava um bocadinho melhor, mas tem mais margem. E depois há este registro em que é quase um debitar contínuo. Mas há outra coisa que tu disseste que me parece engraçado, falar bem ou falar mal e tudo funciona, a percepção do público. Porque se a percepção do público tiver em conta, este gajo fala muito bem português, logo é arrogante, pretencioso. Então, o comediante, quando se dá conta, apesar dele dominar a língua portuguesa, tem de descer uns degraus, tem de parecer menos inteligente, tem de... Exatamente. Sim, estava a pensar exatamente nisso. Fazer um exercício autodepreciativo de falares bem, o teu conteúdo é completamente estapafúrdio e parvo. E está tudo bem. Ou pode ser o oposto. Por exemplo, o Jezelnik, estavas a falar desse exemplo. Ele é um gajo que encontrou um nicho só dele, porque ele chegou a palco as primeiras vezes e percebeu, eu passo por um arrogante de merda. Ou seja, ele é exatamente o oposto do estereótipo de um humorista, que é um gajo que está à procura de aprovação, onde não encontra noutros sítios. Ele é um gajo bem parecido, fala bem, o que é que ele está a fazer na comédia? Então ele pegou nisso para, ok, eu vou usar isto a meu favor e vou fazer as piadas com temas e assuntos e mecanismos mais arrogantes possível. E aquilo funcionou a favor dele. É aquilo que eu estava a falar, eu não me sei ver de fora a esse ponto. Sim. De saber, ok, eu estou posicionado nisto, é difícil para caralho. Estou em crer que só retrospectivamente. Eu acho que só muito mais à frente é que vais olhar para trás e ter mais ou menos uma noção daquilo que és na comédia. Fazer uma avaliação em direto parece que vai ser sempre, não digo impossível, mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. Porque depois também tem que ver da forma como te avalias de ti próprio. Se te sobreestimas, se te subestimas. Há pessoas que têm uma subestimação crónica. Acham sempre melhores do que são e depois há o contrário. Eu acho que o humorista anda aqui numa flutuação de sobreestimar e de subestimar. Não é? Sim. Porque foi para a comédia porque se subestima. Ou seja, este é o último recurso de agradar a alguém, muitas vezes. E depois faz uma plateia rir-se e diz, sou maior, sou invencível. Pá, não há nada que bata isto. Por isso é que toda a gente quer ser comediante. Não é aquela brincadeira, os músicos querem no fundo ser todos comediantes e os comediantes querem ser todos músicos. Eu agora não tenho ido muito a concertos, mas recordo-me daquela, não sei se é isso que estás a referir-te, aqueles períodos mortos em que o músico, se for preciso, conta uma larachazinha, não é? E funciona sempre, atenção. Tirando aqueles comediantes, tu já sabes, que têm música no seu set, um período morto, sacar aqui de uma gaita de beiços só para matar o tempo, depois voltas como se nada fosse. Aquilo não... Eu adorava, há aqueles comediantes que são conhecidos pela guitarra, não é? Yeah. Eu adorava ser conhecido pelo comediante do órgão de tubos. Okay. E obrigar o pessoal a toda a logística de montar um órgão de tubos e depois eu tocar tipo os parabéns, que é a única coisa que é tocar em teclas, ou seja, todo esse esforço pífio para depois... Essa desproporção entre aquilo que está e aquilo que é expectável, não é? E às tantas vais só lá tocar tipo uma teclazinha, tem sempre muita graça, não é? Sim, porque tocar bem não tem piada, não é? Se bem que, ok, isso aí é um ponto engraçado. Eu recordo da última conversa que eu tive com o Paulo Ferreira, já tivemos 3, fomos, já não sei por que caminhos é que fomos dar aqui. Vê-se como elemento da orquestra aquele gajo dos 2 pratos. Ele diz que no humor, salvo erro foi isto, ele no humor vê-se como os gajos dos 2 pratos. Ele está ali e volta e meia, tal, é só o que ele tem de fazer. Não achas que é mesmo chato para quem está numa orquestra eventualmente ouvir isto? E é o gajo dos 2 pratos e pensa, eu sou visto como um merdas. O que eu queria concluir é, neste ponto, aquilo que estavas a dizer, tocar mal tem graça, tocar bem não tem graça. No caso do gajo dos 2 pratos, o tocar bem e o tocar mal não andam assim muito distantes. Consigo achar a graça de um gajo que, se tu isolares o olhar, não é? É só um gajo que está ali especado e às vezes durante uma sinfonia de 2 horas dá 3 cacetadas nos pratos. Está de pé mas a ganhar isso. Uma delas mal, nota-se muito mal. Exatamente, e se calhar é isso, não é? Os outros todos, foda-se, a única merda que tens de fazer é bateres com isso. E mesmo assim, cara. Em 4 violinos falhar, não há de se notar muito. Gajo dos pratos. É só depois um gajo. Parece o gajo que, não é, que depois é o próprio nome, é o dos pratos, como quem é o gajo mais raso na cozinha, que é o gajo que lava os pratos, não é? Na orquestra é igual. E imagina com as cabecinhas que nós temos atualmente. Estamos sempre a pensar em várias coisas dispersos. Às tantas,
começa a pensar numa merda e esquece, não é? Não tem muito tempo livre. Ele não vai estar sempre a olhar para a pauta, tipo, é agora, é agora, é agora, é agora. Sim. Não, agora vou pensar na vida, tem coisas agora, eu depois tenho de ir ao hipermercado comprar umas merdas, o que é que eu vou fazer de jantar? É muito fascinante. Ele ou está muito aborrecido, ou está prestes a ter um ataque cardíaco por ansiedade. Eu acho que não há meio termo ali. E há o gajo mais ansioso de todos aqueles, porque tenho 2 momentos durante esta hora e meia. Eu não posso falhar. Porque o trabalho dele, ele às tantas está a receber para bater 2 vezes com os pratos. Parece que é a coisa mais descartável, mas é a coisa mais importante ali. Porque é a nível de vezes que toca o instrumento, isto parece quase linguagem sexual, ele está reduzido ao mínimo. Se ele falha uma, ui. Mas o que é. Lá está, outra coisa interessante, o que é falhar? É ele tocar no tempo errado. Porque se ele não tocar, eu acho que não se perde muito. Exatamente. Se ele não tocar, e o pessoal depois no final, quando está a arrumar os instrumentos... Tocar, ninguém está à espera dele, não é? Exatamente. Dizem-te, mas tu não tocaste. E é verdade. Esqueci-me. Olha, nesse não estou. Para a próxima, se não quiseres vir, não apareças. Estava a fazer compras na Amazon e distraí-me. Mas reparaste como nós tornámos o gajo potencialmente mais chato da orquestra no gajo mais interessante e com mais coisas para dizer. E agora apetece-me falar com um gajo desses. Com o trompetista, não é? Tu entras aí, já são os virtuosos, já consegues, se conheceres música, já consegues dar 2 ou 3 nomes. Eu não consigo dar um nome de um gajo com pratos. Qual é a diferença de um virtuoso dos pratos e um gajo que faz mais ou menos os pratos? Terá assim tanta técnica aquilo. Vem já um gajo dos pratos dizer, não, isso não é bem assim, tem que se lhe diga e tal. Será que tem? Será que ele tem mestres? E aquele gajo, na década de 80, foda-se como ele tocava os pratos. Nunca mais houve outro gajo como ele. Há um sketch do SNL sobre isso, acho que era dos ferrinhos. Um virtuoso de ferrinhos. Mas eu acho que os ferrinhos ainda é algo mais complexo do que os pratos. Porque há ali qualquer coisa consoante o sítio onde tocas em baixo, a cadência, não há variações, é pau. E se tu falhas, né, dás a metade aqui, vai soar diferente, mas o som diferente, porque o que é exigível de ti é sempre o mesmo som. Eu vou dar aqui de ladinho. Não, de ladinho, isso é uma música brasileira. Sim, porque não for aquilo estás a tocar mal, não é? Exatamente. Não davam-te mais... Porque não há... Ou seja, ele é o operário da orquestra, bem vista das coisas. Porque todos os outros podem inventar, criar. Ele tem de fazer exatamente a mesma coisa sempre. Independentemente se é Mozart, se é Beethoven, se é Bach, tu fazes sempre a mesma coisa. Mas não posso, agora dou só assim aqui na ponta. Não. A criatividade é essa, é para a gente. Eu vim aqui para o conservatório. Para o conservatório. Ou será que eles são moços de consaltam em bancos e fazem vários instrumentos ali? Não sei. Não é saltar entre instrumento ocasional e instrumento ocasional. Porque ele certamente não começou por aí. Ele se calhar queria ser outra coisa. É claro, pode haver alguém, desde criança, que queria tocar pratos. Adoro pensar nisso. Adoro pensar que algum puto, não queria ser astronauta e queria ser... É só isto. Supondo o percurso imaginável, quer ser pianista, vi que o piano não dá, depois quer ser trompetista, depois, sou asmático. Bom, olha, e às tantas vai descendo, olha, a última coisa é isto. Ok, eu quero estar bem vestido, rodeado de pessoas bem vestidas. Mas só tocas 2 vezes durante a hora e meia. Pronto, olha, é o que há. Ele acaba por ser o bobo. Isto tem muito a ver com o humor. Sim. Gajo ridículo ali no meio, mas que toda a gente sabe dizer o nome do instrumento. Toda a gente fala do instrumento. Está ali a par dos violinistas a nível de prestígio, ou anti-prestígio, e do pianista, e pouco mais. Ele está lá em cima e está lá em baixo ao mesmo tempo. Não é? Mas eu acho que essa pessoa nunca vai ter ilusões de grandeza. Porque quando ele sair, quando se estiver a desequipar, a vestir o fato de treino novamente, eu sou só o gajo dos pratos. Está ali na frente da orquestra e está só assim, já está cansado, está a fazer os pratos. E está toda a gente à espera que ele eventualmente toque daqui a 5 minutos ou 10, como aquele gajo do Got Talent que foi cantar o karaoke do Tequila. Né? Só era o equivalente a isso, numa orquestra. A orquestra desfaz. O principal trompetista diz, olha, agora vou ter um solo ali naquele bar. O pianista, olha, eu estou a preparar esta cena solo. E ele, e tu estás a preparar alguma coisa sozinho? E ele... Sim, perdi aqui o som. A orquestra desfaz,
O trompetista mor diz, eu agora vou ter ali um concerto naquele bar, vou fazer um solo de trompete. O do violino, eu agora vou ali para a rua ganhar umas coroas. O pianista, eu estou a preparar uma cena, um espetáculo a solo. E tu, o que é que estás a fazer? Não há espetáculos a solo. E tu trabalhas no quê? Eu trabalho numa cozinha. Eu bato panelas. E pronto, Nem há uma equivalência aqui. não há um solo. Seria, isto dava quase um documentário. Pensares numa ideia, criares um solo de um gajo, né? Criares uma plateia só para ouvires um gajo a tocar 2 vezes e depois. Basicamente a ideia que há pouco estavas a dizer do instrumento assim possante para tocar os parabéns. Onde é que as pessoas te podem seguir e se tiveres alguma recomendação, diz e as últimas palavras são tuas. Começo pela recomendação. Aqui ainda no meio humorístico, ou mais ou menos. A última série que vi foi o Barry, um dos Sim, ainda não vi isso. humorísticas atualmente, que é o Bill Hader, que fez ali uma série aparentemente séria, mas que depois mete ali humor e episódios engraçados, pelo menos, pelo meio. Se fosse numa série de humor não tinham piada, mas está genial. Está absolutamente genial a série. Podem-me seguir no Instagram, que só serve mesmo para fins comunicativos, porque deixei de publicar vídeos, pá, não tenho interesse nisso. Dizem, tens que ir para o TikTok, tens que ir para o Instagram, tens que ir para não sei. Não tenho. Não tenho. Estou em palco, pá, de vez em quando vou ao ferro, podem ir ver lá e podem me seguir no Instagram em o Carlos Neves. O Carlos Neves no Instagram, @o Carlos Neves. Está feito, olha, gostei muito de conversar contigo, havemos de falar novamente, caso queiras. E se quiseres terminar com... Agora, se tivesses de terminar com uma frase ao calhas, o que é que dirias? Uma frase ao calhas. Ontem ouvi um conceito, gosto muito de piadas de 2 palavras. E ontem ouvi um conceito que vou deixar aqui no ar e terminamos. Que é um tetraplégico hiperativo.